Dizem que entre 3 e 4 da manhã, o mundo desperta de um jeito diferente. As ruas estão vazias, o silêncio pesa e até o ar parece mais denso. Muitos chamam esse horário de a hora morta, o momento em que a linha entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se torna mais fina. Mas o que realmente acontece com quem acorda exatamente às 3 da manhã? Esses são relatos reais de muitas pessoas comuns que viveram algo que até hoje não conseguem explicar. Era 3 da manhã quando Clara abriu os olhos pela primeira vez naquela noite. O quarto estava mergulhado em silêncio, o tipo de silêncio que faz o coração bater mais alto do que o som do próprio vento. Por um momento, ela pensou que fosse apenas mais uma insônia comum, mas, ao virar a cabeça, percebeu algo estranho. O relógio de parede, o mesmo que herdou da avó, marcava exatamente às 3 da manhã. Os ponteiros estavam parados, imóveis. Clara franziu o senho, lembrando que havia trocado as pilhas há poucos dias. Tentou ignorar, virou-se de lado e fechou os olhos. Mas então, ouviu o tic-tac. Era como se o relógio tivesse voltado a funcionar, só que com o som agora vinha de outro lugar, do canto escuro do quarto. Ela se ergueu lentamente na cama, com os lençóis ainda sobre o corpo, e tentou localizar o barulho. Deve ser da casa estalando, pensou, mas o som continuava, cada vez mais próximo. Clara acendeu o abajur. A luz fraca revelou o quarto intacto. A cortina se movia levemente com o vento. E o relógio, ainda parado, continuava marcando 3 horas. Foi até ele, tirou da parede, olhou atrás, nada. As pilhas estavam novas, mas o som continuava. Vinha agora debaixo da cama. Ela se ajoelhou devagar, coração acelerado, e levantou a coxa com a ponta dos dedos. Nada além de sombra e poeira. O som cessou. Por um instante, um alívio. Mas, quando se levantou novamente, algo no reflexo do espelho a fez congelar. Atrás dela, no reflexo, o relógio não estava parado. Os ponteiros giravam rápido, descontrolados, como se o tempo estivesse enlouquecido. Ela se virou de imediato, mas o relógio real continuava imóvel. Foi nesse instante que a luz piscou, 1, 2, 3 vezes, e apagou. Clara ficou imóvel, sentindo o ar do quarto esfriar. Havia algo ali, ela podia sentir. Uma presença. O ar parecia pesado, difícil de respirar. Então, o som voltou, bem ao lado do seu ouvido. Ela recuou, tropeçou no tapete e caiu no chão. A escuridão parecia viva e algo se movia nela. Foi quando ouviu uma voz baixa, rouca, feminina, quase um sussurro. Você também ouviu o relógio, não é? O corpo de Clara gelou. Aquela voz era familiar. Parecia da avó. Mas a sua avó estava morta há mais de 10 anos. Quem está aí? Perguntou tremendo. O silêncio respondeu. Apenas o vento balançando a janela. Mas, aos poucos, a sombra do canto começou a ganhar forma. Era uma silhueta curvada, de cabelos longos e brancos. Os olhos, 2 pontos escuros fixos nela. Clara tentou gritar, mas a voz não saiu. A figura se aproximou, um passo por vez, cada passo sincronizado com o som do relógio. Tic-tac, passo, tic-tac, passo. Por quê? Por que você está aqui? Balbuciou Clara. A sombra parou.
Por um instante, o silêncio dominou o quarto. E então a figura respondeu com a mesma voz. Porque o tempo acabou. A luz voltou de repente. O quarto estava vazio, o relógio caído no chão, com o vidro estilhaçado, e os ponteiros marcavam 3 e 1. Clara se levantou cambaleando, tentando entender o que havia acontecido. Pegou o relógio, olhou para os ponteiros, trêmulos. Eles voltaram a se mover normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas algo estava errado. Atrás do relógio havia uma marca, um pequeno arranhão em forma de C. No dia seguinte, Clara foi trabalhar tentando ignorar o ocorrido. Mas, quando olhou o relógio de pulso pela manhã, os ponteiros estavam parados, 3 em ponto. Desde então, Clara nunca mais conseguiu dormir a noite inteira. Todos os dias, sem exceção, desperta às 3 da manhã. E sempre que tenta ignorar, o som volta. Ela contou a história a um relojoeiro uma vez. Ele abriu o relógio, herdado da avó, e empalideceu. Dentro, entre as engrenagens, havia algo que nunca deveria estar ali. Um pequeno pedaço de papel amarelo com uma frase escrita à mão. O tempo não passa, ele volta. Lucas nunca acreditou em histórias sobre o horário amaldiçoado. Trabalhava como vigia em um hotel antigo abandonado nos redores da cidade. Um prédio de 3 andares, construído na década de 1950, que servia de hospedagem para viajantes até ser interditado. O dono o contratou apenas para vigiar o local até a demolição definitiva. Não se assuste com os barulhos, a estrutura é velha, disse o patrão, rindo. Mas naquela madrugada, algo estava diferente. Era sua 3ª semana de trabalho. E por algum motivo, o relógio de bolso que sempre carregava parou de funcionar, exatamente às 3 da manhã. Lucas deu de ombros, achando que fosse coincidência. Mas, ao se levantar para fazer a ronda, ouviu um som de uma porta se abrindo no corredor do 2º andar. Uma batida seca, lenta, como se alguém tivesse acabado de sair de um dos quartos. Ele olhou pela câmera de segurança do monitor. Nada. Os corredores apareciam vazios, como sempre. Mesmo assim, pegou a lanterna e começou a subir as escadas. Cada degrau rangia sobre o peso de suas botas. A luz oscilava conforme ele subia. O corredor do 2º andar cheirava a mofo e lembranças antigas. As portas, trancadas há anos, tinham números apagados e marcas de ferrugens nas maçanetas. Mas uma delas, a de número 207, estava entreaberta. Lucas franziu a testa. Lembrava bem de tê-la verificado na noite anterior, e estava trancada. Empurrou a porta devagar. Ela abriu com um estalo baixo. O quarto estava completamente vazio. Somente uma cama enferrujada no canto de uma cadeira virada para a parede. Nada além disso, mas algo fez parar. Sobre a cama havia marcas de afundamento, como se alguém tivesse deitado ali há poucos minutos. "Tem alguém aí?" perguntou. O som de uma voz pareceu pequeno diante do silêncio. De repente, ouviu um leve chorar. Era fraco, abafado, vindo do quarto ao lado. Lucas congelou. Olhou para o corredor. Todas as portas estavam fechadas. A 208, selada com uma tábua de madeira desde o primeiro dia. Era o único cômodo que jamais havia sido aberto. O dono havia alertado que não se aproximasse dela. Problemas na estrutura, ele disse. Mas agora, o som vinha dali. "Tem alguém aí?" perguntou, aproximando-se. O choro parou. Por um momento, o hotel inteiro pareceu prender a respiração. Lucas encostou o ouvido na porta. Nada. Então,
deu um passo para trás, pegou a chave mestra e, hesitante, inseriu a fechadura. A madeira rangeu e a porta se abriu com um estalo seco. Dentro, o ar era pesado, úmido e cheirava a algo antigo, quase doce. O quarto estava coberto de pó, mas havia algo em comum. No meio do chão, uma pequena cama infantil, coberta por um lençol branco. E sobre ela, um ursinho de pelúcia, com o olho faltando. Lucas iluminou o quarto com a lanterna e viu marcas na pele. Riscos feitos à mão, como se uma criança tivesse desenhado ali com giz branco. Casas, nuvens, pessoas sorrindo. Mas entre os desenhos, uma frase repetida várias vezes. Acorde às 3. Mamãe chega às 3. O frio percorreu sua espinha. Deu um passo para trás, tentando raciocinar. E então, o relógio de bolso do seu colete voltou a funcionar. Lucas olhou. 3 e 1. Mas o ponteiro dos segundos girava para trás. Nesse instante, o ursinho da cama caiu sozinho. E o choro voltou, agora bem ao lado dele, como se a criança estivesse em pé, chorando no escuro. Ei, quem está aí? Murmurou, a voz trêmula. A lanterna piscou 2 vezes e apagou. Ele recuou, tateando o corredor, o coração disparado. Mas o som dos passos pequenos começou a segui-lo. 1, 2, 3, cada vez mais próximos. Lucas tropeçou nas escadas, caiu, mas continuou arrastando até o térreo. Quando chegou no hall, a porta de saída, que sempre deixava destrancada, estava trancada por dentro. Tentou girar a maçaneta com força, desesperado, mas do outro lado da madeira, algo começou a bater. 3 batidas lentas. Depois, o sussurro de voz infantil. Mas o relógio tocou. O som cessou. E pela janela, Lucas viu o reflexo de algo atrás dele. Uma silhueta pequena, de vestido branco, parada na escada, o rosto coberto pelos cabelos. Ele se virou num pulo, mas o corredor estava vazio. Na manhã seguinte, o dono do hotel encontrou Lucas sentado no chão da recepção, pálido, com um relógio de bolso nas mãos. Os ponteiros estavam fundidos no número 3. Ele nunca voltou ao trabalho. Anos depois, quando o prédio foi demolido, os operários encontraram algo entre os escombros do quarto 208. Uma caixa de música quebrada, com um pequeno bilhete dentro. Estava escrito com uma letra de criança. Mamãe, você prometeu que viria às 3. Clara trabalhava como enfermeira há pouco mais de 5 anos. Era dedicada, calma e muito querida pelos pacientes. Mas havia algo nas madrugadas do hospital que sempre a deixava inquieta, principalmente quando o relógio se aproximava das 3 da manhã. Naquela noite, tudo parecia normal. O som constante dos monitores, o leve zumbido das luzes fluorescentes e o cheiro de desinfetante formavam a rotina de sempre. Clara fazia sua ronda noturna quando notou que a porta do leito 9 estava entreaberta. Estranhou. Ela tinha certeza de tê-la fechado. Empurrou a porta devagar e chamou. Seu Antônio, está acordado? Silêncio. O paciente era um senhor de quase 80 anos, internado há semanas por uma infecção pulmonar. Um homem tranquilo, fala mansa e gostava de conversar sobre a juventude, mas quando Clara entrou, a cama estava vazia. O coração dela disparou. Olhou embaixo da cama, no banheiro do quarto, mas o idoso não estava ali. A cadeira de rodas permanecia encostada no canto, como sempre. Apenas o lençol, amassado, indicava que ele havia saído, ou sido tirado de lá. Clara
Correu até o corredor procurando algum sinal. Tudo estava em silêncio, até que ouviu algo. Um som arrastado, vindo do fim do corredor, como se alguém empurrasse um objeto pesado pelo chão. Ela seguiu o som, devagar. O corredor parecia mais frio do que o normal, e a cada passo o ruído ficava mais nítido. Quando dobrou a esquina, viu uma sombra projetada na parede. Alguém estava ali. Movendo uma maca lentamente, com gestos lentos e precisos. Mas havia algo errado. A maca estava vazia. Clara respirou fundo e deu um passo à frente. Senhor Antônio? A sombra parou. Silêncio. De repente, a maca deslizou sozinha alguns centímetros, como se tivesse sido empurrada por mãos invisíveis. Clara recuou, o coração batendo forte. Voltou para a enfermaria e chamou o outro enfermeiro, Marcos, para ajudá-la. Juntos, foram até o quarto do leito 9 novamente. Quando chegaram, o corpo de seu Antônio estava de volta na cama, imóvel, com o lençol cuidadosamente ajustado até o pescoço. Mas o monitor cardíaco estava desligado. Marcos ligou o aparelho e a linha apareceu reta. Nenhum sinal vital. O prontuário marcava o último registro de batimento às 3h03 da manhã. Mas o estranho era o rosto do idoso. Tinha um leve sorriso, como se de alguma forma soubesse o que estava acontecendo e tivesse aceitado. Nos dias seguintes, Clara tentou seguir sua rotina, mas algo a incomodava profundamente. A cada madrugada, exatamente às 3 horas, o monitor do leito 9 ligava sozinho, emitindo um breve bip. Mesmo sem nenhum paciente conectado, o visor mostrava batimentos por alguns segundos, e depois a linha se tornava reta novamente. Os técnicos tentaram trocar o equipamento, revisaram o cabeamento, até mudar o leitor de lugar, mas o fenômeno continuava. Sempre o mesmo horário, sempre o mesmo bip. Certa noite, Clara estava sozinha no plantão. O corredor parecia interminável, mergulhado em uma penumbra azulada. Olhou o relógio, 2h59. Por um instante, pensou em ir até o leito 9 e esperar. Precisava entender o que acontecia ali. O bip soou, 3 horas em ponto. Ela, no quarto, e viu o monitor, piscando, registrando batimentos. Aproximou-se e colocou a mão sobre a cama. Estava gelada, mas o lençol se moveu levemente, como se alguém respirasse por baixo. Clara congelou. O monitor mostrava 63 batimentos por minuto. Não havia ninguém deitado. De repente, o som da respiração ecoou, alto, áspero. Veio de perto, muito perto, ao lado dela. Clara. A voz era rouca, familiar. Ela se virou e viu o vulto de um homem idoso, com os mesmos traços do seu Antônio, observando-a. O olhar era vazio, mas o sorriso era o mesmo do dia em que ele morreu. Ela gritou e recuou até o corredor, tropeçando em uma maca. Quando outros enfermeiros chegaram, nada foi encontrado. O quarto estava vazio, o monitor desligado. Clara pediu transferência naquela mesma semana, mas antes de sair, um detalhe a fez estremecer. O prontuário do leito 9, que deveria estar arquivado, reapareceu sobre sua mesa, com uma anotação de caligrafia trêmula, apenas uma frase. Obrigado por cuidar de mim, mas ainda não posso partir. Desde então, o leito 9 permanece vazio. Nenhum paciente consegue dormir lá por mais de uma noite. E os enfermeiros mais novos sempre recebem o mesmo aviso. Se ouvir o bip antes das 3 da manhã, não entre no quarto. Ele ainda pode estar lá, esperando alguém que o veja.
Já passava das 3h07 da manhã quando eu acordei com um som estranho. Não era um ruído qualquer, era uma voz, fraca, abafada, como se estivesse dentro da parede. No começo, achei que estava sonhando, mas quanto mais eu ficava em silêncio, mais eu percebia que não era coisa da minha cabeça. A casa estava completamente escura, e o único som que se ouvia era o tic-tac insistente do relógio da sala. Eu morava sozinho, fazia pouco mais de um mês, num sobrado antigo que herdei do meu avô. A estrutura rangia à noite, e eu já tinha me acostumado com estalos e ruídos aleatórios, mas aquilo era diferente. Era uma voz feminina, sussurrando meu nome. André? Meu coração começou a bater forte. Senti o sangue subir para a cabeça e uma onda de calor percorrer meu corpo. Fiquei paralisado por alguns segundos, tentando entender se o som vinha de fora da casa, mas não. Parecia vir de dentro da parede, logo atrás da minha cama. Me levantei devagar, tentando não fazer barulho. O chão de madeira rangia sob meus pés. A voz continuava, agora mais nítida. André, me ajuda! Era um pedido de socorro, baixo, quase engasgado. Peguei o celular para acender a lanterna. Quando a luz bateu na parede, percebi algo que nunca tinha notado antes. Uma pequena rachadura vertical, bem no ponto onde um som parecia sair. Cheguei mais perto. Toquei a parede, fria como gelo. Coloquei o ouvido e ouvi algo como arranhões. Meu estômago revirou. Os arranhões vinham de dentro. Por um instante pensei em ligar para alguém, mas que explicação eu daria? Tem uma voz na minha parede? Soaria ridículo. Então, decidi investigar, por conta própria. Fui até a cozinha, peguei uma faca e comecei a raspar o reboco, bem devagar. A cada camada que saía, a voz parecia ficar mais próxima. André, estou presa. A faca escapou da minha mão, caiu no chão como um estrondo. O som ecoou por toda a casa. Fiquei imóvel, esperando qualquer reação de silêncio. E então, 3 batidas lentas, toque, 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 vieram de dentro da parede. Corri para trás, tropeçando na cadeira. A luz do celular tremia junto com a minha mão. Eu já sabia que tinha algo ali, mas não conseguia raciocinar. Minha mente dizia para fugir, mas minhas pernas não obedeciam. Minutos se passavam. Tudo ficou quieto de novo. Respirei fundo, tentando me acalmar. Talvez fosse algum animal preso, um rato, um gato, que entrou por alguma brecha. Eu precisava confirmar. Peguei um martelo e comecei a bater na parede, abrindo um buraco pequeno. O cheiro que saiu de lá me fez vomitar. Era um cheiro podre, de mofo e algo mais, algo morto. Apontei a lanterna para o buraco. Só um segundo. Achei ver algo se mexendo lá dentro. Uma sombra. Uma forma distorcida. Então, de repente, uma mão pálida atravessou a abertura e agarrou meu pulso. Gritei e me joguei para trás, deixando o martelo cair. A mão sumiu. Olhei para o buraco novamente, tremendo, mas não havia mais nada. O som da respiração vinha de dentro, rápida, arfante. Foi então que ouvi uma voz outra vez, agora com um tom diferente, como se estivesse rindo. A luz do celular piscou e apagou. O breu tomou conta do quarto. Tentei correr, mas bati o ombro na parede e caí. Senti algo rastejar pelo chão, se aproximando. Toquei o piso com a mão e senti algo úmido, como sangue. De repente, o relógio da sala começou a bater 3h15. A cada badalada, o ar ficava mais denso. E então ouvi passos pesados descendo do sótão. Passos que não podiam ser meus, porque eu nunca subi lá. Fui engatinhando até o corredor, tentando alcançar a porta da frente. Mas
Antes que eu conseguisse girar a maçaneta, ela se trancou sozinha com um estalo metálico. O som veio de trás de mim. Toque, toque, toque. O mesmo das batidas na parede. André, não adianta A correr. voz vinha de todos os lados. Parecia se multiplicar. Senti um toque frio na minha nuca e desabei no chão, completamente tomado pelo pavor. Não lembro de ter desmaiado, mas quando abri os olhos, já era manhã. O sol entrava pela janela e a casa estava em silêncio. Levantei cambaleando e olhei para a parede do quarto. Nenhum buraco, nenhum sinal de dano. Tudo como antes. Pensei ter enlouquecido. Até olhar para o chão, havia marcas de mãos no piso de madeira, marcas como sangue seco. E no meio delas uma mensagem rabiscada. Você me libertou. Nunca mais dormi naquele quarto. Dias depois, chamei um pedreiro para verificar a estrutura da parede. Ele bateu, mediu e comentou que parecia haver um espaço oco ali dentro, algo como uma parede falsa. Pedi para ele quebrar e quando ele o fez, encontramos uma abertura estreita, uma espécie de vão entre as paredes, lá dentro, embrulhado um tecido escuro. Estava algo que parecia um corpo pequeno, ou o que restava dele. A polícia veio, levou os restos e me disseram que parecia ser uma mulher desaparecida há mais de 30 anos. O caso nunca foi resolvido. Mas, às vezes, quando estou deitado e o relógio marca 3h07 novamente, ainda ouço o mesmo sussurro, fraco vindo das paredes. Obrigada, André. Quando me mudei para a pensão da Dona Elisa, o que mais me chamou a atenção foi o silêncio. Era um casarão antigo, de janelas altas, corredores estreitos e cheiro constante de madeira úmida. Eu estava passando por um momento difícil. Precisava economizar. E aquele quarto, o de número 3, era o único disponível. No primeiro dia, a dona me entregou a chave e disse algo que só fui entender mais tarde. Evite olhar muito tempo para o espelho, especialmente de Achei madrugada. estranho, mas sorri, achando que era apenas uma superstição de gente velha. O espelho era grande, ocupava quase metade da parede em frente à cama. A moldura era de ferro preto, com marcas de ferrugem, e o vidro parecia um pouco embaçado, como se estivesse sujo por dentro. Na primeira noite, dormi sem problemas, mas na segunda, algo me acordou exatamente às 3h12 da manhã. Um som seco, como se tivesse alguém batendo levemente no vidro. Abri os olhos e o quarto estava completamente escuro, exceto por um fio de luz que entrava pela janela. O espelho refletia apenas sombras. Tentei ignorar. Virei para o lado e puxei o cobertor. Foi quando eu vi de novo 3 batidas lentas. Toque, toque, toque. Me virei de volta e encarei o espelho. Meu reflexo parecia diferente. A luz era a mesma, mas havia algo estranho nos olhos do reflexo. Pareciam mais fundos, como se fosse de outra pessoa. Pisquei várias vezes, tentando me convencer de que era só um sonho. Mas o reflexo não piscou. Meu coração disparou. Fiquei paralisado por alguns segundos, sem conseguir desviar o olhar. O reflexo começou a sorrir, lento, gelado. Um sorriso que eu sabia que não era meu. Apaguei o abajur, me escondi embaixo do cobertor e tentei dormir de novo. No dia seguinte, perguntei a Dona Elisa sobre o espelho. Ela ficou pálida e disse apenas: Esse espelho já estava aqui quando eu comprei a casa. Pertencia a uma mulher que morava nesse quarto e desapareceu há muitos anos. À noite, mesmo com medo, decidi deixar o abajur aceso. Queria provar para mim mesmo que era apenas imaginação. Mas, às 3h03,
O som voltou. 3 batidas no vidro, seguidas de um sussurro baixo, quase imperceptível. Por que você me olha assim? Meu corpo inteiro arrepiou. Levantei devagar e fui até o espelho. O reflexo parecia me observar de forma independente, os olhos seguindo cada movimento. Cheguei perto o suficiente para ver o meu próprio rosto se distorcer, como se o vidro fosse líquido, os contornos se movendo, derretendo, até formar um semblante diferente. Era uma mulher pálida, cabelo preto caindo sobre o rosto, os olhos fundos e vazios. Ela estava chorando. Me ajuda. Ele ainda está Dei um aqui. passo para trás, quase tropeçando. O espelho voltou ao normal. Fiquei ali, parado, respirando fundo, com o som do meu coração ecoando nos ouvidos. Pensei em sair do quarto e dormir na sala, mas quando eu toquei a maçaneta ela não se mexeu, estava trancada. Tentei girar a chave, nada. Foi quando notei o reflexo de novo, mas dessa vez eu não estava sozinho. Atrás do meu reflexo havia uma sombra alta, parada bem atrás de mim, como se estivesse respirando o meu pescoço. Girei o corpo de uma vez. O quarto estava vazio, mas no espelho a sombra ainda estava lá. Ela se moveu lentamente. Estendeu uma das mãos até tocar o meu ombro, dentro do espelho, e eu juro que senti o toque gelado no mundo real. Gritei e cobri o espelho com o lençol. Passei o resto da noite acordado, sentado no chão, rezando para amanhecer logo. No dia seguinte, contei tudo a Dona Elisa. Ela apenas disse: Agora ela sabe seu nome. Você o olhou por tempo demais? tentei me mudar, mas o contrato de aluguel era de 3 meses e eu não tinha dinheiro para sair. Comecei a evitar o quarto. Dormia no sofá, deixava o espelho coberto e só entrava lá durante o dia. Mas na terceira semana, às 3 em ponto, mesmo com o espelho coberto, ouvi a voz de novo. Por que você me trancou aqui? O som vinha de dentro do vidro, abafado, sufocante. Fiquei parado, olhando o lençol tremer, como se algo se movesse para trás dele. Aos poucos, o pano começou a se manchar, um líquido escuro escorrendo no topo, sangue. Corri, bati na porta, gritei, mas ninguém me ouviu. O relógio marcava 3h07, quando o pano caiu sozinho. O espelho estava completamente limpo, e o meu reflexo tinha sumido. No lugar dele estava a mulher, parada, me olhando, e ao fundo, a sombra dela. Antes que eu pudesse reagir, senti o chão sumido sob os meus pés. Tudo ficou preto. Quando acordei, era manhã e o espelho estava rachado, de ponta a ponta. Mas o que me fez gelar o sangue foi ver o meu reflexo ainda sorria, mesmo eu estando com o rosto completamente imóvel. No mesmo dia, fugi dali, nunca mais voltei. Meses depois, soube que a pensão havia sido interditada. O motivo, um hóspede desapareceu dentro do quarto 3, deixando apenas o espelho quebrado e marcas de mão por dentro do vidro. Dizem que, às 3 da manhã, quem passa pela rua pode ouvir batidas, vindas de dentro de casa. 3 batidas lentas. Toque, toque, toque. E às vezes, se olhar com atenção no reflexo de uma janela escura, pode ver alguém sorrindo de volta. Talvez seja apenas coincidência, ou talvez exista algo que desperta quando o relógio marca exatamente 3 da manhã. Entre sussurros, sombras e reflexos que não pertencem a este mundo, todos esses relatos têm algo em comum. Ninguém nunca voltou a dormir do mesmo jeito depois. E você? Se acordar às 3, olhe ao redor. Mas por favor, não olhe para o espelho.